Pessoal, vamos na continuação do vídeo da série que estamos fazendo sobre detalhamento de projeto e plantas para aprovação em prefeituras, tá? E a gente vai fazer a continuação das plantas baixas, ok? Segue comigo, vamos lá estudar. Cotagem, gente, são esses elementos que a gente utiliza para medir a edificação. Em termos técnicos gerais, eu aprendi que a gente tem 3 níveis de cota, tá? E eu vou mostrar isso aqui mais facilmente nessa planta limpa. DI é o nosso atalho de cota, tá? E a gente tem cotas gerais, que são as cotas primárias. Normalmente ela pega grandes vãos, não necessariamente o vão inteiro, mas grandes vãos. Então aqui, ó, tem uma cota bem grande primária, essa poderia também ser chamada de primária, tá? Então a gente tem, ó, cotas de grandes vãos, a depender da necessidade que você tenha de detalhe, tá? Essa cota define os grandes espaços. Agora a gente vai para a segunda cota, que é a cota secundária, que ela define ambientes. Qual a dica que eu dou para vocês? Não faça essa cota secundária inteira de uma vez, para você não ficar, ó, com esses 15 marcados aqui. Então faça primeiro uma, depois faça outra, depois faça outra. Como isso aqui eu já defini aqui, eu posso apagar essa e ficar somente com a externa, tá? Por último, não menos importante, a cota terciária, que é as cotas de espaços. Então, sim, na cota terciária, a gente vai pegar todos os elementos que a gente tiver dentro do ambiente. Tá, ó. Consegue ver todos os elementos. Depois de fazer essa cota, a gente vai arrumando ela, selecionando a cota e jogando os elementos que estão mais confusos para o lado, tá? Ele fica um pouco mais claro, um pouco menos trabalhoso de entender para o construtor, certo? Sempre manter esse tique o menor possível, tá, gente? Eu estou usando a diagonal de 1,5 cm aqui, ó. Poderia ser até menor se quisesse. Deixa eu ver o que mais. Essas cotas terciárias, elas podem ser feitas também de uma vez com DI, eu fazendo aqui uma parede inteira, editando as opções e colocando para aparecer aberturas na largura, paredes de interseções e eixos se tiver. Vou dar OK, e aí quando eu clico na parede, olha só que beleza, de uma única vez ela faz as minhas cotas terciárias, ó, parede inteira. Essas confusões acontecem e aí você vem, ó, corrigindo e tirando os elementos de maior detalhe que vocês tiverem lá. Outra dica boa que a gente tem aqui para as cotas, gente, é que esses elementos repetidos, vocês podem até utilizar esse atalho aqui, ó. Quando eu seleciono a cota, botão direito aqui, ó, ele vai aparecer esse elemento aqui chamado exibir IG. Quando eu clico nele, tudo que tiver a mesma medida, ó, ele vai aparecer com EQ, tá bom? Se tiver igual, por exemplo, esse lado, ele vai aparecer aqui. Às vezes você pode dar um uso para isso mais específico que não funcione para mim, ou funcione para você, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica das cotas, não tem muito mistério como desenvolver isso aqui, tá? Eu acho que vocês têm que ter muito cuidado na quantidade de cotas que vocês fazem. O ideal é que essas cotas estejam sempre fora do projeto. E para isso vocês podem sentir necessidade de que isso aqui não se prenda lá no elemento. Então você edita ela e aí, ó, controle de linha de chamada de cota. Deixa eu ver. Fixo na linha de cota, se eu não me engano é esse, ó. Ao invés dele ir até lá, ele recua. E aí você pode, por exemplo, pegar só o que lhe interessa, tá? Deixando as suas cotas um pouco mais limpas. Então, ó, elas não estão indo até lá, mas aí eu posso pegar alguns deles. Isso aí dá um trabalho braçal maior, mas deixa seu projeto mais limpo. E eu gosto também das cotas em vermelho, tá? Você edita aqui embaixo, ó, a cor da cota, tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhum estresse. Próximo elemento, detalhes de componentes e mobiliários, a gente já fala junto dos dois. Detalhes de componentes, a gente estaria falando de alguns elementos que às vezes são necessários detalhar.
Mas no projeto legal, normalmente a gente não entrega detalhes de componentes. Isso normalmente fica para o anteprojeto de execução, projetos básicos ou projetos executivos. Tá? Para os projetos de prefeitura, normalmente a gente não envia plantas de detalhe, porque não é necessário, não é pedido. Então a gente fica com a planta como essa aqui, ó, bem mais clean. Tá aqui, essa mesmo. Ó, a gente fica com a planta mais limpa, sem tantos detalhes dentro do projeto, tá? Então, por exemplo, o que seria detalhe? Um detalhe de bancada, um corte de bancada, um posicionamento mais preciso desses elementos. Isso são detalhes necessários, tá? Por exemplo, detalhamento de escada, como ela vai ser fixada, um posicionamento aqui dessa bancada, do roda-banca dela, como vai ser executado, tá? Um detalhe de jardineira, como é a posição dos elementos, como esse jardim aqui, como essas pedras aqui conversam com a piscina e o jardim e esse piso. Então esses detalhes são elementos que são feitos posteriormente e eu mostro para vocês uma aula específica para isso, porque aí sempre são várias diquinhas, né? Tem outros elementos que são bem específicos para o detalhamento de, normalmente, anteprojeto, mas que também são necessários para projeto de prefeitura e a gente vai ver a sequência.